Olá, turma, boa tarde, tudo bem? Nessa videoaula, a gente vai relembrar alguns conceitos do módulo 12, no qual a gente iniciou falando sobre sistema imunitário e vacinação, tá bom? Bom, quando a gente fala em sistema imunitário, a gente está falando de um sistema no qual tem a responsabilidade e a função de defender o nosso corpo contra invasores, contra micro-organismos que possam, né, conseguir entrar no nosso organismo. E para isso é importante a gente relembrar a célula do nosso corpo que é responsável pela defesa, né? O glóbulo branco. Os glóbulos brancos são células responsáveis por detectar invasores e defender o nosso organismo. Essas células, né, os glóbulos brancos, eles estão presentes no sangue. Então vamos lá relembrar a composição do sangue. Bom, o sangue é constituído de plasma, que prioritariamente é formado por água e por elementos figurados, no qual aqui a gente tem as células do sangue, destacando aqui, né, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas, que são fragmentos celulares. Então, a gente já consegue ver aqui que no sangue nós temos uma célula responsável aí pela defesa do nosso organismo, são os glóbulos brancos. Tá, mas qual é a função do sangue, né? O sangue é um líquido, um fluido que circula por dentro dos nossos vasos sanguíneos, veias e artérias, e tem uma função. A função dele não é só ficar circulando, né? O nosso coração, órgão principal aí por bombear e contribuir para o fluxo, né? Para a circulação de sangue. Mas esse fluido, ele carrega dentro dele, né? Proteínas, água, gases, nutrientes, e faz com que nesse percurso, né, nesse transporte, consiga ser distribuído para todas as células do nosso corpo todas essas substâncias. Então, imagine, né, as células mais profundas do nosso organismo precisam receber essas substâncias para se manter vivas, ativas. E o sangue tem essa função mega importante, que é, dentro da sua circulação dos vasos sanguíneos, conseguir distribuir para todas as células essas substâncias necessárias para manter as células vivas, né? Então, muito importante a gente relembrar isso. Bom, aí falando lá das células do sangue, né, que compõem os elementos figurados, vale a pena a gente lembrar que os glóbulos vermelhos, eles também podem ser chamados, né, eles apresentam sinônimos. A gente pode chamar de hemácias e também de eritrócitos. Então, se eu falar glóbulo vermelho, hemácias e eritrócitos, é tudo a mesma coisa, tá? E os glóbulos vermelhos, eles apresentam uma proteína na membrana plasmática da célula. Se aqui fosse uma célula, eu faria aqui a proteína bem na membrana plasmática, que seria esse quadradinho. O desenho tá ruim, mas eu espero que vocês estejam entendendo. E essa proteína, ela se liga, né, com o oxigênio e consegue transportar para todo o corpo. Então, quando a gente fala que os glóbulos vermelhos são responsáveis pelo transporte de oxigênio, é porque as hemácias, né, que são os glóbulos vermelhos, eles apresentam essa proteína chamada hemoglobina. Ela que, na verdade, de fato, é responsável por transportar o oxigênio. Mas assim, para que precisa chegar o oxigênio em todas as células? Por que a gente respira, né? Vocês inspiram o ar e entra oxigênio, que vai passar por todo o seu trato respiratório até chegar lá nos pulmões, e o pulmão, que é altamente vascularizado, faz uma troca de gás, né? Faz com que esse oxigênio que chegou lá nos pulmões entre no seu sangue, né? E circule por todo o seu corpo, e esse oxigênio tem que chegar em todas as células. Por quê? Porque quando a célula pega o oxigênio, ela consegue produzir energia para você estudar, para você correr, para você falar, né? Então, é muito importante chegar oxigênio nas células para produzir energia para te manter vivo. Então, uma das respostas, né, para a seguinte pergunta: por que a gente respira? Por que se eu tampar o nariz, né, e a boca por muito tempo eu posso vir a morrer? Se não chegar oxigênio nas suas células, não produz energia. Se não produz energia, né, as células vão parar de funcionar, consequentemente, esse ser humano também não vai conseguir viver, tá? Agora, o foco da nossa aula é falar de glóbulo branco, né? São células brancas, são chamadas também de leucócitos, no qual consegue reconhecer algum invasor, né? Agentes infecciosos. Então, o nosso corpo, ele não está acostumado quando entra um vírus, né?
O vírus não faz parte do nosso organismo, ele é um invasor, ele é um parasita. Então, quando consegue entrar algum invasor no nosso corpo, essas células conseguem reconhecer, né, e ativar o nosso sistema imune. A gente vai relembrar um pouquinho mais para frente. E as plaquetas, que também são chamadas de trombócitos, né, são fragmentos celulares responsáveis pela nossa coagulação sanguínea. Então, na nossa aula passada, né, a gente até comentou um pouquinho sobre as plaquetas. Vocês têm exercícios anteriores na apostila, né, que falava sobre isso, no qual, o que é a coagulação sanguínea, né? Para que servem esses fragmentos celulares? Quando a gente, de repente, se machuca, tem um ferimento, no primeiro instante a gente perde um pouquinho ali de sangue, mas depois de um tempo para, né? O que isso indica? Que no nosso sangue tem esses fragmentos que formam uma rede, que impede com que a gente perca mais sangue, né, pro lado de fora. Então, aquela ideia de que, por que uma pessoa, quando vai fazer cirurgia, ela precisa estar com as plaquetas em bom número, né? Porque se ela tiver com as plaquetas baixas, o que acontece é que em um corte, num processo cirúrgico, ela pode perder mais sangue, né? E ter complicações. Então, as plaquetas ajudam a gente, né, na coagulação sanguínea a não perder tanto sangue, tá? Bom, agora vamos lá relembrar um pouquinho, né, sobre os mecanismos de proteção do nosso corpo. Então, pessoal, a gente está a todo momento sujeitos a ter contato com invasores. A poluição do ar, né? Muitas vezes não lavar muito bem os alimentos, ou estar em contato com pessoas que estejam com alguma doença. Então, não tem jeito, né? No ambiente a gente está sujeito a entrar em contato com algum invasor. E esse invasor, eu falei na aula passada para vocês, que a gente vai chamar de antígenos. Antígenos, né? Qualquer substância, micro-organismo que não faz parte do seu corpo e o nosso organismo entende que é um invasor, alguém que não faz parte ali da composição do organismo. Bom, e aí o que acontece? Quando a gente é sensibilizado, quando acontece um contato com esse invasor, a gente vai ativar o nosso sistema imune a produzir células para se defender, né? Então, a gente só vai conseguir ativar o sistema imune, ou seja, ter uma resposta imune, quando a gente entra em contato com esse antígeno, com esse invasor, tá? Por isso eu coloquei aqui para vocês, olha só. A presença de antígenos no nosso organismo vai estimular o processo imunitário, no qual a gente vai ter uma resposta imune, uma resposta contra aquele ataque, né? Contra aquela ação, aquele antígeno que entrou no nosso organismo. E aí, né, para isso a gente vai ter uma produção alta aí de células brancas, desculpa. O nosso organismo vai começar a multiplicar essas células, né, que, como vocês falaram em aulas anteriores, são soldadinhos, né, do nosso organismo, que vai estar ali para a função de neutralizar e combater aquele antígeno, tá? Bom, a gente tem uma imagem aqui do lado, eu peguei da apostila de vocês, que representa aqui, ó, o micro-organismo invasor, né? A nossa pele, a epiderme, eu vou falar um pouquinho dela. Aqui são os leucócitos, células brancas, e aqui é o nosso vaso sanguíneo. Olha só que legal, né? Aqui em vermelho tá representando os glóbulos vermelhos, que é a mesma coisa que as hemácias. E aí, as cores são fantasias, é óbvio, né? Uma figura, uma representação. Então, vamos supor que a pessoa teve aqui, ó, um ferimento, um corte na pele. A nossa pele serve como barreira também, né? Contra micro-organismos. E aí, quando a gente tem algum ferimento, a gente está tendo uma porta de entrada para o invasor, né? Facilita para que o invasor entre. E aí, a gente tem aqui, ó, os leucócitos entrando em ação para tentar defender o corpo, porque ele vai reconhecer que essa representação aqui em bolinhas amarelas, que é o antígeno, o invasor, não faz parte do corpo. Se não faz parte, tem que ser eliminado, né? Bom, continuando aqui sobre a resposta imune, que nada mais é do que uma reação quando somos sensibilizados, quando o invasor entra no nosso organismo, existem dois tipos de resposta imune.
a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. E aí a gente vai diferenciá-las agora, tá? O que é inata? Uma resposta imune inata é aquela que nasce já com a gente. Desde o nosso nascimento a gente já tem, tá? E aí o nosso organismo, né, o nosso corpo já tem uma série de barreiras contra os invasores desde o nosso nascimento. Então, por exemplo, né, eu citei agora há pouquinho para vocês a pele. A pele, pessoal, um órgão que serve como uma barreira física. Ou seja, né, quando a gente tem, eu acabei de falar isso para vocês, qualquer machucadinho, a gente está facilitando, né, tá destruindo essa barreira, né? Foi destruída por algum ferimento ali exposto. Então, quando a nossa pele está intacta, ela está ali contribuindo para que a gente não facilite a entrada do invasor. Ponto importante é que essa pele é constituída de células bastante queratinizadas. Queratina é uma proteína. E essa proteína que está presente nas nossas células da epiderme, ela ajuda na impermeabilização, né? Para a gente não perder água para o ambiente. E as células da nossa epiderme, elas são muito juntinhas. Isso faz com que essa falta de espaço, né? Não tem espaço entre uma célula e outra, contribua para uma barreira, né, mais resistente contra os microinvasores. É claro que, né, gente, existe vermes e outros invasores que conseguem atravessar a nossa pele, viu? Jogam enzimas proteolíticas e conseguem romper, mas de modo geral a pele contribui aí para barrar vários micro-organismos. Outra coisa também presente na nossa pele são as glândulas sebáceas. O sebo que a gente produz, né, principalmente durante a época de frio, que é a época que as pessoas ficam mais doentes, isso tem a ver também com a poluição, inversão térmica, vários outros pontos. As nossas glândulas sebáceas são glândulas presentes na nossa pele que produzem um sebo que tem substâncias que vai dificultar o desenvolvimento de micro-organismos. Então, veja, é uma resposta imune inata, você já nasce com isso, né? A gente também tem aqui, ó, outro sistema de defesa, né? Que é o ácido, por exemplo, produzido no nosso estômago, né? O ácido conhecido como HCl, ácido clorídrico. É um ácido que a gente produz para que, por exemplo, se você comer algum alimento que não esteja tão bem higienizado, esse ácido presente lá, além dele ajudar na digestão, ele ajuda também a matar, destruir micro-organismos que podem vir junto com o alimento. É claro que existe, ó, de novo, né? Existem microinvasores, micro-organismos que conseguem ser resistentes a esse ácido, tá? Não é tudo que a gente consegue destruir, porque senão a gente seria livre de várias doenças, né? Mas muitos micro-organismos são eliminados por esse ácido produzido no nosso estômago, tá? Nós temos também o pelo do nosso nariz, que filtra o ar, né? Porque no ar, principalmente aqui em São Paulo, o ar é muito poluído. Então, pode ter várias partículas, substâncias e resíduos presentes no ar, que quando a gente puxa o ar pelo nariz, é muito importante respirar pelo nariz, não pela boca, né? Na inspiração do ar, porque a boca não tem pelo para filtrar. Esses pelos vão servir como filtros, né? Para impedir com que esses microinvasores desçam por todo o seu trato respiratório. E ali aquela caquinha que é formada no nosso nariz é devido a isso, né? E temos aqui células do nosso epitélio que produzem muco, que vão sendo secretados, né, para envolver essa sujeira, esses resíduos, e aí forma aquela catota. Nós também temos mucos, né, que são produzidos nos nossos brônquios, tá? Que são essas estruturas aqui, ó, entrando no pulmão, que está representado em azul. Esses tubos, né, respiratórios, eles têm células produtoras de muco, e aí esse muco é um líquido pegajoso que vai tentar ali envolver o invasor para a gente poder eliminar para fora, que é o famoso catarro, né? Quando a gente está expectorando, porque tem aquela frasezinha, tá ficando melhor, tá sarando. Está expectorando a ideia de que esse muco tem envolvido os microinvasores e está tentando eliminar para fora, né, do corpo. E aqui o que ficou faltando a gente falar que nas nossas lágrimas, tá? E na nossa saliva também,
nós produzimos uma substância que, na verdade, é uma proteína enzimática chamada lisozima. Essa substância, que é uma proteína que tem na nossa saliva e na nossa lágrima, servem para destruir micro-organismos. São enzimas que conseguem romper a parede celular, né, da bactéria. Olha só que interessante, né? Antibactericida. Então, muitas vezes, quando a gente entra em contato com o invasor, os nossos olhos lacrimejam, é uma espécie de defesa do nosso próprio corpo. Então, veja, pessoal, tudo isso aqui que eu tô citando de exemplo para vocês é uma resposta imune inata. Nasce com a gente, né? Assim, a partir do momento que o bebê nasce, já tem todos essas condições de defesa, tá bom? Aí agora a gente vai falar aqui da resposta imune adaptativa. A adaptativa, ela é desenvolvida durante a vida. Ela é desenvolvida quando a gente entra em contato com o invasor, no qual a gente precisa produzir defesas específicas, né? Quando a gente fala assim, anticorpos, né? Que a gente já discutiu na aula passada. Os anticorpos são proteínas produzidas pelos linfócitos B, que são células específicas, né? Glóbulos brancos específicos, né? Um grupo específico. E os anticorpos, eles são altamente específicos, né? Eu disse assim para vocês, o anticorpo para defender o vírus da cachumba não é o mesmo anticorpo para defender o vírus da gripe, né? Não é o mesmo anticorpo para defender a bactéria da pneumonia. Os anticorpos, eles precisam de uma região variável para se conectar àquele invasor de forma eficiente, tá? Então, a resposta imune adaptativa, ela é muito mais complexa, porque ela vai ser desenvolvida durante a vida, a partir do momento que a gente começa a entrar em contato com o invasor, né? Naturalmente, a gente consegue ter uma resposta imune. Eu dei o exemplo para vocês de quando eu peguei cachumba, não foi? Então, eu peguei lá a cachumba, o vírus entrou em mim, isso eu já tinha, sei lá, 25 anos, e... Ah, não, 25 não, gente, uns 24. E o meu corpo começou a ter uma resposta contra aquela ação, né? Uma resposta de tentar neutralizar a ação daquele vírus. E aí, aquele anticorpo seria específico para neutralizar aquele tipo de vírus. Então, é muito importante a gente relembrar o quê? Que os anticorpos são proteínas, não são células, tá? Também são chamadas de imunoglobulinas, né? São proteínas muito específicas que a gente vai desenvolvendo durante a nossa vida, à medida que a gente vai entrando em contato com os invasores. Então, veja, para produzir anticorpos, né, nós temos de maneira natural, né, apesar que quando a gente também está na barriga da nossa mãe, a mãe passa anticorpos para o bebê. Eu não sei se vocês viram aí nas reportagens atuais de um bebezinho que já nasceu com os anticorpos contra o coronavírus, né? Os indícios que eles têm é que a mãe, olha só, tô indo para outros horizontes, mas faz parte da aula. Eu não lembro do nome do bebezinho, né? Mas passou no Fantástico, de que a mãe do bebê, ela foi vacinada contra o coronavírus e por isso ela criou anticorpos, né? Porque na vacina a gente tem ali os antígenos enfraquecidos e aí se estimulou ela a produzir os anticorpos, e esses anticorpos foram passados para o bebê por meio da placenta. Olha que coisa incrível, né? Então, na gestação, a mãe também passa anticorpos para o filho, para que ele consiga ali, após o nascimento, ter resistência, né, contra os invasores que está no ambiente. Então, a gente tem, né, os anticorpos que são doados pela mãe e os anticorpos que são produzidos durante a vida à medida que a gente vai entrando em contato com os invasores, né? E aí a gente tem uma imagenzinha aqui bem legal, mostrando, né, os anticorpos que tem o formato em Y, que está aqui representado em verde, olha só, e aqui o invasor, que seria um vírus. Veja que os anticorpos estão encaixando perfeitamente. Esse encaixe perfeito mostra que esse anticorpo é especificamente para esse vírus, tá? Se viesse aqui um outro anticorpo que não tem a ligação correta para esse vírus, não iria neutralizar, né? Então, é por isso que, eu tenho anticorpos, mas você tem anticorpos para aquele invasor, para aquela doença? Cada doença com seu anticorpo, tá bom? Aqui a gente tem uma outra imagem, né, bem interessante, olha só.
Aqui é o leucócito, é uma célula branca presente no nosso sangue, reconhecendo, né, o invasor, que é uma bactéria, que está representada aqui em uma bolinha vermelha. Vermelha, olha. Amarela. E os anticorpos são esses Y aqui em roxo, né? Neutralizando também a ação do invasor. A principal função é neutralizar e, consequentemente, pode ter a destruição, tá? Então, só revisando aqui, repetindo, resposta imune adaptativa é uma resposta do nosso sistema imunológico quando a gente entra em contato com o invasor. Isso vai sendo desenvolvido durante a vida. À medida que a gente vai contraindo doenças ou a gente vai sendo vacinado, a gente vai produzindo essas proteínas, né, a fim de proteger o nosso organismo. Bom, e aí pra gente fechar aqui a nossa aula, vou falar para vocês de memória imunológica, né? A memória imunológica é quando a gente produz esses anticorpos e vai ficando no nosso organismo células de memória. O que são células de memória, né? Células capazes, que ainda vão estar ali presentes no nosso organismo, de ter ali os anticorpos prontos, caso a gente entre em contato com o invasor novamente, né? Então, a gente tem a resposta imune primária e secundária. A primária, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, vamos lá, tem um gráfico, né? A gente tem aqui, ó, quanto mais para cima, nesse eixo Y, maior a quantidade de anticorpos. E aqui no eixo X, olha só, é um gráfico, né? Tá? Tô colocando aqui para cima que não dá para riscar ali. No eixo, na vertical aqui, ó, no eixo Y, a gente tem a concentração de anticorpos. Então, quanto mais para cima, maior a quantidade de anticorpos. E no eixo X é o tempo passando, né? Quanto mais para a direita, mais o tempo passou, certo? Aqui para mim, ó, quanto mais para a direita, mais o tempo passou, beleza. Vocês podem ver que a resposta imune primária, ela demora um pouco mais e produz menos anticorpos do que a secundária. Olha só a secundária, né? Se a gente comparar. Tá, professora, mas o que é resposta imune primária e secundária? Imagine só que eu peguei cachumba pela primeira vez. Então, assim que o vírus entrou em mim, eu tive uma resposta imune adaptativa. Eu comecei a produzir anticorpos para neutralizar o vírus da cachumba. Essa foi minha resposta imune primária. A primeira vez que eu tive em contato com o invasor. Aí, beleza, os anticorpos foram produzidos, eu tive os sintomas, né? Fiquei bem mal. E aí, com o tempo, os anticorpos conseguiram combater esse invasor e eu sarei. Vamos supor que daqui 3 anos o vírus da cachumba entre em mim de novo. O que eu vou ter? Eu vou ter uma resposta imune secundária. Como eu criei células de memória, né? Meu corpo tem memória daquele invasor de 3 anos atrás. Eu vou conseguir produzir muito mais anticorpos de forma mais rápida e em maior quantidade. É por isso que na segunda vez, provavelmente eu nem tenha os sintomas, nem perceba que o vírus entrou em mim, ou eu tenho sintomas de forma bem mais amena, porque a quantidade de anticorpos é muito maior da segunda vez, porque eu já tenho memória do passado daquele invasor, né? Meu corpo foi sensibilizado a primeira vez, na segunda vez eu já tenho uma recordação de como é, então o nosso corpo consegue produzir anticorpos em maior concentração. Então, essa é a resposta imune primária e secundária. Isso serve também para a primeira e segunda dose da vacina, que a gente vai discutir um pouco mais nas próximas aulas, tá bom? Turma, então, para hoje é isso, né? Eu espero que vocês assistam o vídeo, façam anotações da aula para a gente depois dar continuidade, tá bom? Até mais, bons estudos!